A informação que eu tinha e tenho é que houve uma época em que isso era para mais de 30 bilhões. Numa época em que só existia população na Terra de 1 milhão. Na revelação espiritual codificada por Allan Kardec, fica claro que antes desse universo existir, já existia algo pré-existente chamado paraíso, espiritualidade superior, e lá já existem ou existiam espíritos superiores. Quantos? Ninguém sabe. Mas essa informação existe, há uma eternidade aí para trás de algo pré-existente a esse nosso universo. Aí o que é que a revelação espírita ensina, a meu ver, corretamente? Quando esse universo surgiu, ainda que a revelação espírita ou espiritual não diz que isso é fruto de um acidente, mas ela diz, Deus, ou seja lá quem for que já existia nesse paraíso ou espiritualidade superior, decide criar espíritos simples e ignorantes para estruturar as vidas que iriam surgir nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, blá, 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 blá. E segundo esses seres, ou melhor dizendo, a revelação espírita, Deus trabalha incessantemente no fornecimento, porque me parece que a pergunta foi a quantidade de espíritos comparado com a quantidade de seres humanos que existem na Terra e que parece que não para de crescer. Sim. Basicamente eu entendi a pergunta nesses termos, né? Então, assim, lá atrás, quando Chico Xavier, em 1947, e Emmanuel lançaram o livro A Caminho da Luz, falando na famosa rebelião de Lúcifer, ocorrida muitos milhares de anos antes no sistema de Capela, o Chico Xavier e Emmanuel descreve o exílio espiritual de espíritos que foram, entre aspas, expulsos de lá e foram degradados à Terra. Ou seja, a Terra foi ocupando as suas esferas espirituais com bilhões e bilhões de espíritos. A informação que eu tinha e tenho é que houve uma época em que isso era para mais de 30 bilhões. Numa época em que só existia população na Terra de 1 milhão. Quer dizer? 2 milhões. Então, assim, sempre tem muito mais espíritos distribuídos nas esferas espirituais. E aí não tem nada a ver com o universo vizinho, isso aqui é só a questão Terra, do que encarnados. Com o tempo, o aumento da população encarnada foi acontecendo, e está acontecendo até hoje. Foram relocando. E o pior, ou melhor, entre aspas, a Terra chegou no momento em que há uma reciclagem e aqueles espíritos que estão impedindo o progresso planetário estão sendo exilados a partir das esferas espirituais que envolvem a Terra para outros mundos, porque se nascer aqui, ferra mais ainda com a situação. Então vai haver uma diminuição na quantidade de espíritos que estão nas esferas espirituais vinculadas à Terra, como também deve existir uma diminuição, se não por nada, porque os choques da natureza, os choques de realidade que nós encarnados teremos, isso deverá produzir uma diminuição na quantidade de encarnados, porque a Terra não sustenta tanta gente. Então, deverá existir um equilíbrio. Vai ser um pente fino, na verdade, tanto que nós falamos da questão espiritual, né? Mas esse pente fino a gente não deve entender como algo 100% organizado, como se existisse alguém comandando, selecionando. É um processo meio que natural, no sentido de como as coisas acontecem na vida espiritual. Tá? Então, assim, eu tenho essa visão. Okay? Não, mas está certo. Perfeito. E esses 30 bilhões que você comenta, Jean? B de bola. 30 bilhões, isso? Também não estão exclusivos para a Terra, né? Vamos pensar também dessa forma, né? Não, o pior é que são. Não, é só para a Terra. Só para cá. O conceito de orbe é complexo. A Terra é um planeta. Mas se esse planeta, a gente unir a esse planeta, os níveis espirituais vinculados à Terra, a gente chama orbe terrestre. Entendi, então as esferas. Os Nibiru, que foi a pergunta feita por alguém, é um planeta físico como a Terra. Mas o Anunnaki, quando ele, entre aspas, morre, o espírito dele
dele fica nas esferas espirituais vinculadas a Nibiru. Entendi. Sempre é Nibiru? Não... Então tem uma porrada lá. Não transita para outras. Transita, mas não normalmente. Normalmente ele fica lá. Ele pode transitar se houver uma razão para isso no mundo espiritual. Aí entra o contexto da realidade espiritual que a gente desconhece. As estradas, as singularidades, as encruzilhadas que tem entre esses níveis espirituais, entendeu? Os planetas estão todos aqui no nível desse universo, espaço-tempo universal. Mas os níveis espirituais vinculantes, ou vinculados a cada planeta, estão distribuídos num contexto espiritual muito mais amplo e eterno. Ô Jean, o que leva o espírito a ficar vinculado a um planeta como Nibiru, os Anunnakis para Nibiru, é o estado de evolução daquele espírito que chegou num nível que ele só consegue estar ali naquele planeta? Em tese, sim, ou alguma opção da consciência particularizada daquele espírito de estagiar naquele mundo que vai produzir aquela espécie chamada Anunnaki, aquela espécie chamada Terra, seja lá o que for. São diversas razões. Entendi. Não é uma resposta simples que a gente consegue, com isso, explicar essa situação. A vida eterna que Jesus falava, ela é muito ampla. Ela tem muitas faces, né?